Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais uma aula do Literatura, mas o nosso foco hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos deixar as escolas literárias de lado para falar um pouquinho de gramática. O tema da nossa aula hoje é pontuação. Primeiramente, dizer que a pontuação serve para deixar explícito na escrita sinais que geralmente nós utilizamos na fala. Então, quando nós falamos, nós utilizamos de gestos, expressões que de alguma forma precisam ser marcadas na escrita. A pontuação serve como um sinal gráfico justamente dessas expressões, dessas entonações e desses gestos. Vamos falar um pouquinho sobre os sinais de pontuação que indicam encerramento de um período, encerramento de uma frase ou oração. São eles o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. O ponto final serve para encerrar um período, uma frase, seja ela afirmativa ou negativa. Ele encerra uma ideia e após o ponto final nós devemos utilizar letra maiúscula. Dependendo da ideia que nós queremos transmitir, nós vamos escrever esta próxima palavra na mesma linha ou na linha de baixo. Caso nós continuemos na mesma linha, a gente diz então que o ponto utilizado foi um ponto continuativo. Agora, se eu passo para uma próxima linha, iniciando um novo parágrafo, se trata, então, de um ponto final. O ponto de interrogação serve para indicar uma pergunta direta. Após o ponto de interrogação, caso vamos escrever na mesma linha, nós também devemos utilizar letra maiúscula. O ponto de exclamação também serve para encerrar um período. A diferença é que ele indica espanto, surpresa, alegria. A ideia é de dar expressividade para aquilo que está sendo dito. Caso nós vamos utilizar também uma outra frase, né, continuando na mesma linha, nós devemos utilizar para a palavra que vem em seguida a letra maiúscula. Afinal, o ponto de exclamação, assim como interrogação e ponto final, eles indicam o encerramento de um período. Sempre que um período é encerrado, eu inicio o próximo com letra maiúscula. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os sinais de pontuação que indicam pausa. Essa pausa pode ser maior ou menor, e esses sinais vão indicar justamente isso. Então, nós temos a vírgula, né? A tão temida, nossa, terrível vírgula. Ela não é assim tão vilã como todo mundo diz. Se nós nos apropriarmos direitinho dos seus usos, se nós entendermos de fato qual é a verdadeira função dela, tudo acaba ficando um pouco mais fácil. Vão aí alguns casos em que as pessoas geralmente cometem deslizes. Em primeiro lugar, nunca se separa o sujeito do predicado com vírgula. O que é isso? Então, vamos lá. Sempre que eu tenho uma oração, uma frase, eu tenho o sujeito e o predicado. São os termos essenciais da oração. Então, eu digo assim, Ana Júlia foi passear. Quem foi passear? Ana Júlia. É de quem eu estou falando. Foi passear é a informação que eu estou passando sobre ela. Portanto, Ana Júlia é o sujeito e foi passear é o predicado. Eu nunca posso colocar uma vírgula entre isso, entre Ana Júlia, vírgula, foi passear. Porque nunca se utiliza vírgula entre sujeito e predicado. Esse é um erro gravíssimo. A vírgula também serve para separar períodos, certo? Então, eu digo assim, eu e meus amigos fomos jogar, depois viemos para casa. Eu estou falando de duas ações diferentes. Eu e meus amigos fomos jogar. Aí eu não posso utilizar vírgula, porque eu não posso separar o sujeito, eu e meus amigos, de jogar. Mas jogar é uma ação diferente de ir para casa. Então eu devo escrever esse período da seguinte forma. Eu e meus amigos fomos jogar, vírgula. Depois fomos para casa. Eu estou falando de ações diferentes. Jogar, ir para casa. Essas ações eu posso separar por vírgulas.
Outro caso bastante comum do uso de vírgulas é quando eu tenho uma enunciação, né? Quando eu tenho uma lista. Então, por exemplo, hoje preciso ir ao supermercado. Devo trazer pão, vírgula, leite, vírgula, açúcar, vírgula, feijão e, né? Antes da última palavra da lista eu não utilizo vírgula, eu utilizo a conjunção e, doces. Tudo bem? Então, a vírgula também é utilizada para isso. Ela também é utilizada para separar adjuntos adverbiais de lugar. Aí vocês vão falar assim, meu Deus, que isso? Nunca ouvi falar. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar, eu duvido. Mas vocês sabem o que é. Sempre que nós escrevemos uma data, por exemplo, nós não devemos separar a cidade do restante das informações. Exemplo, São Paulo, 28 de setembro de 2020. Eu escrevo São Paulo, vírgula, 28 de setembro de 2020. Então, a vírgula isola os adjuntos adverbiais de lugar, de tempo, certo? Então, eu digo assim, ontem pela manhã, fomos caminhar. Ontem pela manhã, vírgula, fomos caminhar, porque esse ontem pela manhã me dá a ideia do momento em que a caminhada foi feita. Por isso é chamado de adjunto adverbial de tempo. Ainda sobre a vírgula, é importante falar do uso dela para separar, para isolar o vocativo. O que é o vocativo? Nós chamamos o vocativo de chamamento, expressão de chamamento. É a maneira, a forma como eu chamo alguém. Então, se eu estou em sala de aula, por exemplo, e eu digo assim, galera, fala um pouco mais baixo, eu vou escrever da seguinte forma, galera, vírgula, falem um pouco mais baixo. Eu separo a forma com que eu chamo uma ou mais pessoas, né? O vocativo, a forma como eu chamo, do restante da oração. Então, eu digo para alguém, menino, fica sentado. Como que eu vou escrever isso? Menino, vírgula, fique sentado. Outro uso comum para eu utilizar a vírgula é para isolar o aposto. O que é o aposto? Aposto é uma parte de uma frase, de uma oração, que explica um termo que veio antes. Então, eu digo assim, Carla, vizinha da minha prima, chegará hoje de viagem. Eu não estou falando de qualquer Carla, eu estou falando da Carla, que é vizinha da minha prima. Eu devo isolar essa informação explicativa, o aposto é uma informação explicativa, entre vírgulas. Então, eu digo Carla, vírgula, vizinha da minha prima, vírgula de novo. Ela fica entre vírgulas. Chegará hoje de viagem. Desta forma, eu estou isolando o aposto. Vamos falar agora um pouquinho sobre dois pontos. Eles servem para indicar ou a fala, né, de um personagem, a gente chama de verbo de elocução. Então, José disse, dois pontos. Ela, então, perguntou, dois pontos, né? Se for um discurso direto, né, a gente aprende desde pequenininho. Parágrafo, dois pontos, parágrafo, travessão, porque indica um diálogo, ok? Então, sempre que eu tenho um verbo de elocução, disse, perguntou, indagou, eu vou utilizar depois dele dois pontos. Os dois pontos também podem ser utilizados quando eu quero fazer uma enumeração. Então, eu vou utilizar um exemplo parecido com o que eu disse ao explicar a vírgula. Quando eu digo assim, hoje vou ao supermercado e devo trazer dois pontos, porque em seguida eu vou explicar, eu vou enumerar o que eu preciso trazer. Pão, leite, açúcar e assim por diante. Tudo bem? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o ponto e vírgula, certo? Então, ponto e vírgula. Ele indica uma pausa maior que uma vírgula, mas ainda assim menor do que um ponto final. Tanto que após o ponto e vírgula, eu não utilizo letra maiúscula, eu devo utilizar letra minúscula. Mas eu vou dar uma dica bem importante para vocês. É raro o caso em que eu só posso utilizar ponto e vírgula.
Então, se eu não tenho segurança para fazer isso, o melhor é que eu utilize ou a vírgula ou o ponto final. Se a minha ideia ainda estiver em andamento, eu utilizo vírgula. Se eu já estiver encerrando o pensamento, a ideia, eu utilizo o ponto final. Pessoal, outro sinal de pontuação que algumas pessoas não se dão o trabalho nem de saber o nome, só chamam de 3 pontinhos, são as reticências. Para que elas servem? As reticências servem para dar a ideia de interrupção, para dar a ideia de que existe algo mais, mas não será colocado ali. É uma das possibilidades. Ela também serve para dar a ideia de continuidade. Quando algum personagem, enfim, ou quando a gente quer expressar que tem mais alguma coisa para dizer, mas fica nas entrelinhas. As aspas, que são aqueles sinaizinhos antes e depois das palavras, são utilizadas para indicar uma citação, né? Uma fala que foi retirada de um outro lugar. Ou então, elas também podem ser utilizadas em expressões estrangeiras, palavras, gírias, palavras utilizadas fora do seu contexto. Os parênteses são utilizados para indicar algo ou para completar uma informação. Então, geralmente siglas, né? Nós utilizamos, por exemplo, a Organização das Nações Unidas fará reunião no próximo dia 20 de outubro. Essa Organização das Nações Unidas tem como sigla ONU. Eu vou colocar essa informação entre parênteses. Às vezes eu quero acrescentar algo sobre determinado termo que foi utilizado, eu posso isolar isso por vírgulas, que aí no caso seria um vocativo, mas eu também posso colocar informações extras entre parênteses. Chegamos agora ao nosso último sinal de pontuação, que é o travessão. Como vocês já me ouviram falar aqui, o travessão, na verdade, ele indica uma fala, mas essa não é a única possibilidade dele. Ele também pode ser utilizado para isolar orações, fazendo a função como, por exemplo, de um parênteses ou da própria vírgula. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre pontuação. Eu espero que de alguma forma tenha sido esclarecedora para vocês. Essa foi uma aula encomendada por um amigo. Se vocês têm dicas e sugestões do que trazer para as próximas aulas, vão até a página do Literatura no Instagram e deixem as sugestões de vocês. Eu os aguardo no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!